Era aquela respirada na questão de número 5. Foi tranquilo, né? Agora a gente vai para a questão de número 6. Eu já comecei aqui fazendo o início aqui da questão, certo? Ainda continuamos na página 43, questão de número 6, né? Que diz mais ou menos o seguinte: o módulo das forças representadas na figura são F1 igual a 30, F2 igual a 20, F3 igual a 10. Vou dar um pause aqui, vou anotar aqui as informações, aconselho que vocês façam a mesma coisa, ok? Olha só então, pessoal, eu dei o pause aqui, fiz aqui as informações, espero que vocês também tenham feito a mesma coisa, ok? E ele continua o seguinte, ele pede para ti, né, ó, determine o módulo da força resultante. Perceba o seguinte, eu fico até um pouco chateado em relação aos livros de física porque ele fala de uma maneira errada. Esse carinha aqui é chamado de norma, não é chamado de módulo, ok? E o que é a norma? A norma eu vou aplicar toda vez que eu tiver uma grandeza vetorial, mas que no qual eu estou analisando simplesmente o seu valor, a sua intensidade e a sua unidade, né? Aqui nesse caso, se a gente for olhar para a imagem, a gente tem a informação da direção e do sentido de F1, né? Mas quando a gente está trabalhando o módulo, ou melhor dizendo, quando a gente está trabalhando a norma de um vetor, a gente só tem que se preocupar com o valor numérico dele, ok? Professor, qual a diferença entre o módulo, qual a diferença entre a norma? A norma eu aplico em toda grandeza vetorial, né? Então, se aqui, por exemplo, fosse menos 30, f valendo menos 30, então o resultado dele vai dar 30, né? Eu estou só me preocupando, veja que aqui não tem nenhum sinal, só estou me preocupando com a numeração, né, e com a unidade. Agora, quando é que eu utilizo o módulo? O módulo você aplica geralmente uma grandeza escalar, em um número. Por exemplo, você tem alguma unidade qualquer, pode ser trabalho, por exemplo, que é outra coisa que vocês não viram, né? Mas digamos que você tenha, por exemplo, um trabalho negativo, né? De algum corpo, de algum objeto. Quando você coloca, como trabalho é uma grandeza escalar e você coloca ele em módulo, né? Aí ele acaba você somente analisando o número, né, e a unidade, tudo bem? Não vou também aprofundar muito nesse assunto, vejo que também outras informações que ele deu para você, ele foi até bonzinho na questão, ele te deu o seno de 60 igual a 0,87 e deu o cosseno de 60 igual a 0,5, tudo bem? Qual é o outro passo então? A gente vai ter que fazer o seguinte, você vai fazendo aí de passo em passo, eu vou dando os pauses e você vai fazendo junto comigo, ok? A gente vai decompor o vetor F2. Professor, e por que a gente vai decompor esse vetor F2? Simples, meu jovem. Perceba que F2 ele nem pertence, não está, por exemplo, alinhado com x e nem está alinhado com y, né? Diferente de F1. F1 está em x e F3 está em y, né? F2, nesse caso aqui, ele vai ter componentes no eixo x e vai ter componentes do eixo y. E o que são essas componentes? Aí você vai vir para cá, certo? Ó, essa setinha que eu desenhei aqui foi o F2, vetor F2. E quem são as suas componentes? São as linhas que pertencem ao eixo x, né, que é essa linha tracejada aqui, e essa outra linha aqui que pertence ao eixo y. Né? Então ela vai ter esses dois componentes, uma em x e outra em y. E ela está fazendo um ângulo, conforme mostrar a figura ali, um ângulo de 60 graus com o eixo x. Então você já viu que aqui já vai complicar um pouquinho a sua vida, né? Porque aqui você tem um valor de F2, o valor de F2 é igual a 20, como foi dado na questão, e aqui, mas você não tem a informação de quanto é o valor dessa componente em x e nem do valor da componente em y. Mas para você descobrir esse valor e aplicar aquela subtração e até mesmo aplicar o teorema de Pitágoras, a gente precisa encontrar os dois valores aqui. E professor, como é que a gente vai fazer isso? Pois é, eu vou dar uma pausa de novo aqui no vídeo e vou mostrar para vocês. Olha só, pessoal, é o seguinte, fiz aqui então a regrinha que você deve talvez lembrar, cosseno e aduceno, certo? A gente está analisando um ângulo qualquer, mas para a nossa questão, o nosso ângulo em destaque é o ângulo de 60 graus. Então, o que é que você precisa relembrar aí? No eixo x, nós temos então o cosseno, né? O cosseno é o ângulo que está colado. Então, olhando para cá, né? Aqui você vai ter o eixo x para cá, não é isso? E aqui subindo você tem o eixo y, né? O eixo y. Então, o ângulo que está colado, né? Com o meu F2, né?
é o 60 graus. O ângulo também está colado com quem? Com o meu eixo x, né? Então, ele está colado tanto com F2 como também com o eixo x. Então, a gente vai utilizar o nosso cosseno. Cosseno é igual a KH, não é isso? Esse KA é o cateto adjacente, adjacente significa a palavra vizinho, e H é a nossa hipotenusa. A hipotenusa você já viu, né, em outra aula, que a hipotenusa sempre está oposta ao ângulo de 90 graus. Ela tem essa intersecção aqui, ó, esse cruzamento, né? Nós temos essas duas linhas tracejadas aí se encontrando, tudo bem? Aí, para o seno você vai utilizar a palavra seno separado, onde o meu cateto agora, né, que está aqui no meu eixo Y, esse cateto aqui que eu estou pintando aqui agora, de vermelho, ele está separado do ângulo de 60 graus, né? A hipotenusa aqui, que é o maior lado, oposta ao ângulo de 90 graus, né, você vai substituir, aonde tiver a letra H, você substitui por F2, e os catetos você vai encontrar agora, né? O cateto, quem é o nosso Ka? É a força em X, é o Fx. O nosso H é a nossa força F2. Quem é o nosso cateto oposto? O cateto oposto, desculpa, acho que eu nem peguei aí na câmera, né? Fiquei olhando aqui para o papel. O cateto oposto é igual a Fy, força em Y, e novamente o H é a nossa força F2, certo? Eu não vou trabalhar vetorialmente, então você pode esquecer esses vetores aqui por um determinado momento, certo? Porque a gente já tem a informação do ângulo, já tem a direção no caso de F2, então eu não vou trabalhar aqui vetorialmente, a gente só vai trabalhar com os números. Vou dar uma pausa novamente aqui e já vou deixar pronto o que eu vou substituir. Vai ser somente o valor de Fx, o valor de F2 e o valor do seno. Bem, como eu falei para vocês, eu vou substituir aqui o valor substituir aqui o local, né? Cosseno de alfa é igual ao cosseno de 60, o ângulo que a gente está analisando é o ângulo de 60 graus. O cateto adjacente é o Fx, como eu tinha falado para vocês, então no lugar do CA tem Fx, e no lugar da hipotenusa, que é o nosso maior lado e oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos F2, certo? Você tem o valor do F2 e você tem o valor do cosseno, certo? O que você tem que fazer aqui? Se para este lado aqui da igualdade ele está dividindo, ele passa para o outro lado com a operação inversa, né? Se aqui está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, certo? Da mesma forma, você também vai fazer para o seno. Ó. Seno de 60, só substituir. Cateto oposto é o Fy, a hipotenusa continua dando, no caso, o nosso F2. Bom, galerinha, essa questão realmente é bem longuinha, certo? É a mais longa da atividade, mas ficou mais ou menos assim. Ó. Você tem aqui Fx, como eu falei, o F2 ele está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então aqui ficou, ó, meu Fx ficou sozinho, né? Agora, quando eu passo para o outro lado multiplicando. Então por isso que ficou o F2 vezes o cosseno de 60. A tua questão, ela te falou o valor de F2, vale 20. E o cosseno de 60 ele falou que vale 0,5, que é a mesma coisa de 1 sobre 2. Você pode colocar na sua calculadora, né? Fazer as continhas, o resultado aqui vai dar igual a 10. Eu deixei em forma de fração porque eu prefiro assim, certo? A mesma ideia você vai tomar para o seno, né? Só substituímos os valores, né? Antes de substituir, passamos aqui o F2 que está dividindo para o outro lado multiplicando. Vai ficar o Fy sozinho, tá aqui ele sozinho. Aí agora você tem F2 vezes o seno. F2 vale 20 e o seno de 60, como ele deu na questão, valendo 0,87. Você faz essa multiplicação, vai dar igual a 17,4. Né? Para que a gente fez tudo isso, essa decomposição de vetores? Por causa disso daqui, ó. Certo, galerinha? É o seguinte, foi o que eu fiz então. Só redesenhei os vetores agora, como é que ele vai ficar. Perceba então que aquele meu vetor F2 ficava bem aqui, né, numa diagonal. Né? Então, aquele único vetor, ele se transformou agora em dois, onde um está em eixo x, outro está no eixo y. Um vale 10, outro vale 17,4, como a gente já encontrou na equação. Os outros vetores, F1 igual a 30, permaneceu inalterado, a gente não mexeu nele, e nem no F3, valendo 10, está aqui. Né? O que você vai fazer agora? Você viu que todos os vetores estão em sentidos opostos, né? Ó. Em relação a F1 está oposto a Fx do vetor 2, por isso que eu coloquei um 2 bem aqui. O vetor Fy do vetor 2 está para cima, enquanto o F3 está para baixo.
a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha pegando o maior e subtraindo com o menor, né? Por que subtrair? Porque está em sentidos contrários. Se tivesse na mesma direção e sentido, aí você somaria, tudo bem? Então vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Quando você fizer para fx, somente no eixo x, né? Você primeiro faz com um e depois faz com o outro. Esquece o y agora, faz somente com o x, ok? Você tem aqui os valores 30 e 10 no eixo x, né? Então fica aqui f1 menos fx do vetor 2. É isso que eu estou fazendo. Eu não estou colocando mais aquelas setinhas, tudo bem? Quando a gente não faz isso, significa dizer que a gente está trabalhando somente com o número, né? Só nos interessa aqui o número. Mas o correto mesmo, né? Se você for fazendo uma prova, o correto mesmo era você colocar aqui a setinha, colocar essas duas barrinhas para dizer que é a norma do vetor, e assim você faria com os demais aqui, ó. Com F1, a norma dele, e aqui também a norma desse outro vetor, certo? A gente deveria fazer isso daí. Tô cansando já. Aí aqui fica fx, a norma do vetor fx vai ser igual ao valor do f1, a gente só está analisando o número, 30, e aqui o número 10. Quando você faz aqui, você obtém que a norma do vetor no eixo x é igual, subtraindo a 20, né? Aí, 20 newtons, que a gente está falando de força. Para onde está apontando essa força? Quem tem mais intensidade? Olhando aqui, a gente sabe que quem tem mais intensidade é o que tem 30, né? Em comparação do que tem 10. Então, o resultado vai dar para a esquerda. Né? Então, você sabe que vai ter um vetor aqui para essa direção e esse sentido. Esse aqui é o teu vetor fx. Né? Setinha aqui do vetor. O valor dele, 20. Opa, coloquei aqui errado. 20 newtons. Certo? Você vai fazer a mesma coisa aqui. Vou até passar aqui separando, né? Fazer a mesma coisa para fy. Então, a norma do vetor fy vai ser igual. Aí vamos aqui para a nossa figura, né? Ó, quem tem o maior valor? Vamos enquadrar aqui. Quem tem o maior valor? É 17,4 e o outro é 10, né? Então o 17,4 está para cima. Então vamos lá. Vou começar com ele então. Você vai ter então 17,4. Estou colocando logo direto. Menos 10. Então a norma do vetor fy, não esqueça aqui a setinha, vai ser igual a essa subtração, que vai dar igual a 7,4 newtons. Aí a gente viu que o maior vetor, o vetor de maior intensidade, está para cima. Quando fazemos isso aqui, ó, você pode desenhar aqui uma setinha para cima. Assim como você fez aqui para x, você vai fazer também para y. Essa setinha aqui está para cima. Aqui é o nosso fy. Fy só pode ser para cima ou para baixo. Fx só pode ser para a esquerda ou para a direita. E esse valor aqui você viu que é igual a 7,4. Para a gente encontrar esse resultado, né, final, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar esses dois vetores. Esse somar esses dois vetores é como se eu estivesse fazendo aqui esse último passo aqui agora. Separando aqui, ó. Como é que eu vou fazer então? Eu tenho um vetor que foi para a esquerda, que é o nosso fx, e pegando essa mesma sequência, ó, eu tenho um vetor que foi para cima. Eu fiz errado aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu riscar. Eu tenho um vetor que foi para cima, né? Esse aqui é o nosso fy, e o vetor fx foi para a esquerda. Tá torto aí na câmera, né? Desculpa aí. Fx para a esquerda, certo? Tá mais ou menos assim, nosso vetor. Como você sabe aqui, forma um ângulo de 90 graus. Para onde está a nossa resultante? A nossa resultante, ó, começa de um determinado ponto até chegar a outra extremidade. Quando você traça aqui essa linha tracejada, essa aqui é a direção da nossa resultante. O sentido da origem até a extremidade, certo? Então, esse é o vetor que a gente está procurando. Esse aqui é o nosso
é a nossa força resultante. A questão é longa, tudo bem? Então, para encontrar força resultante ao quadrado, teorema de Pitágoras, né? Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Não estou colocando aqui a norma, é para colocar também, certo? Mas não estou colocando aqui. Aí você tem aqui força resultante ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais 7,4 ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado é 400. E quanto é 7,4 ao quadrado? Vai dar em torno de 54,76, pessoal. Aí quando você pegar isso aqui e somar com 400, você vai ter então que força resultante ao quadrado vai ser igual a 454,76, não é isso? E a gente viu que precisa tirar essa raiz quadrada aí, né? Quando você tira essa raiz quadrada, o vídeo está travando um pouquinho. Você vai ter um valor aproximadamente de 21,3 newtons. Professor, número quebrado. Pois é, como vocês estão em casa, eu também estou em casa, você pode acabar utilizando o artifício aí de uma calculadora, ok? Mais ou mais você percebe que o seguinte, ó, o que foi que a gente fez? Eu vou voltar aqui desde o início. Primeiro passo, você vai decompor então o vetor F2, porque nós temos então esse vetor aqui numa diagonal e eu só tenho a informação desse vetor F2 e o ângulo que ele está fazendo com o eixo X. Quando você fez essa decomposição aqui, ó, eu vou encontrar então os valores tanto em X como também no Y, certo? No eixo X e no eixo Y. Como é que eu faço para encontrar então? Você tem que aplicar cosseno e seno. Tem que lembrar daquela equaçãozinha, certo? KH é com H, certo? Aí você substitui os valores, né? Substituindo os valores, alfa vale 60, pode ser uma qualquer, teta, beta, qualquer outra letra grega, certo? Então aqui o ângulo é 60 graus, ele te fala esse ângulo na questão bem aqui, certo? Depois você fez isso, o valor de Fx sobre F2. F2 por quê? Porque a F2 é a nossa hipotenusa, certo? Aí substituindo, nós encontramos Fx de 2 igual a 0, Fy também de 2, certo? Ó, não esqueça de colocar aqui o 2, que a gente está analisando as forças de Fx em 2 e do Fy também em 2, certo? Ó. Acabei esquecendo aqui. Pronto, eu já ajeitei, tudo bem? Aí você encontrou os valores, voltando para cá, redesenhamos o nosso vetor, certo? Você tem que realmente voltar para esse passo aqui, aplicou a subtração um com o outro, ou se fosse mesma direção e sentido, você somaria, né? Nesse caso aqui for sentidos contrários, aplicamos uma subtração, encontramos um valendo 20, o outro 7,4, aplicamos o teorema de Pitágoras, encontramos o valor de 21,3. E é só.